O que é ter fé? Olá, eu sou o João Henrique e esse é o JH Context. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre o que é ter fé. Essa é uma pergunta, às vezes, que pode deixar a gente um pouco pensativo, porque a gente vai pensar, ter fé é acreditar que tudo vai dar certo. Ter fé é pensar positivo. Ter fé é ter a certeza que no final eu vou conseguir. Então tem várias formas de pensar sobre ter fé. E essas formas que eu falei inicialmente, todas elas envolvem eu, né? O eu, tem sempre o eu ali. Só que, na verdade, a fé cristã é muito além disso. Não envolve o eu, envolve a palavra de Deus. E como este é um dos principais objetivos desse canal, que é falar sobre a fé cristã. Então vamos ver o que que é a fé de acordo com a palavra de Deus. Então, Deus deixou muitas coisas escritas para nós. Então, se a gente tem fé, significa que a gente acredita no que ele falou. Então, é possível eu ter fé em Deus, no caso, que é a fé cristã que a gente está falando aqui, e acreditar em algumas coisas que ele escreveu e outras não. Então isso é fé de verdade? E o que que é o medo? E o medo do homem e o medo de Deus? Qual que é a diferença? O que que a Bíblia fala sobre isso? Então, o medo é, na verdade, o oposto da fé. Então, se você não tem fé em Deus, você tem fé em outra coisa. E esses outros sentimentos, normalmente vão ser sentimentos de ansiedade, que tem a ver com medo. A ansiedade tem a ver com medo do que vai ser do futuro. Às vezes a depressão também tem a ver com medo, o medo do que pode acontecer, de ficar muito triste, deprimido. Então, tudo que não é fé tem um lado de medo envolvido. E, segundo a Bíblia, tudo que não é fé é pecado, porque isso não vem de Deus. Espírito de medo, isso não vem de Deus. Então, mas por que que existe o medo de Deus? Não é exatamente o medo de Deus, é o medo de ficar longe de Deus. Então, e por que que eu falei do medo das pessoas? Bom, porque a gente vive no mundo e, como eu já falei em vídeos anteriores, o mundo é um inimigo nosso. Para um cristão, a gente tem três grandes inimigos. Um deles é o mundo, o outro deles é a nossa carne e outro deles é o próprio demônio. Então, esses três inimigos lutam contra a gente. A gente vive numa guerra espiritual o tempo todo. Então, a tua carne vai estar sempre tentando satisfazer os desejos dela, de luxúria. Fala, a Bíblia fala que a carne luta contra o espírito, ela em termo inglês seria ela lust against the spirit. Ela vai ter vontade de tomar o controle da tua alma, vamos dizer assim, os desejos carnais. O teu espírito também faz isso contra a tua carne, eles ficam nesse conflito, a tua carne e teu espírito, para ver quem vai dominar a tua alma, de certa forma. E a gente viu também em vídeos anteriores que a gente é dividido em três partes, né? Então essas três partes é corpo, espírito e alma. E sendo dividido nessas três partes, fica claro de entender que o espírito de um cristão que nasceu de novo, ele está conectado com o Espírito Santo, ele é um com Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai querer, de certa forma, que tu realize questões espirituais, porque ele está pensando na eternidade. Ele está pensando em que a tua alma vai viver para sempre, a nossa alma e o nosso espírito vivem para sempre. A tua carne, ela pode morrer, mas ela vai de novo voltar à vida se tu é um cristão quando Jesus voltar. Então isso é só temporário, mas a tua alma e teu espírito, independente de qualquer coisa, vão viver para sempre. E esse viver para sempre pode ser com Deus ou longe de Deus, né? Então, o que que tem a ver aí?
o medo, né, que a gente estava falando, que eu falei tudo que não é fé é pecado e tem uma raiz em medo e Deus não nos deu um espírito de medo. Mas o que que é esse medo? Se Deus não tem não nos deu o espírito de medo, por que que a gente deve temer a Deus? Não é exatamente um medo de pavor que se fala na Bíblia, é o medo de ficar longe de Deus. Porque no momento que a gente se afasta de Deus, através do pecado, o pecado é a separação, e a separação de Deus leva à morte. A definição de morte é separação de Deus. Então a gente. Porque a nossa alma, o nosso espírito vão viver para sempre. Mas se eles viverem com Deus, haverá vida, porque Deus é vida, ele vai nos dar vida. Mas se a gente estiver longe de Deus, a gente vai estar em pecado. E normalmente esses pecados envolvem a criação de o nosso próprio Deus. E quando a gente cria o nosso próprio Deus para justificar as nossas inequidades, a gente vai estar praticamente cometendo vários outros pecados de idolatria e tendo a vida eterna. A vida eterna continua, só que não é vida ali. Isso não é vida, porque pensa que todo mundo é o seu próprio Deus. Isso é a própria definição de inferno. Cada um vai querer fazer as suas próprias coisas, vai apunhalar os outros pelas costas, não vai pensar no próximo. É totalmente diferente da fé cristã, onde Jesus veio, morreu por nós, e tudo que ele pede é que a gente ande conforme a palavra que ele nos deixou escrita. Então, a fé é isso, é acreditar em tudo que ele escreveu, em tudo que está escrito na palavra, e não selecionar só o que a gente gosta para criar o nosso próprio Deus. Isso não é ter fé, isso não é acreditar. Acreditar é, está escrito na Bíblia, então eu acredito, porque é a palavra de Deus. Isso é a fé cristã, do meu ponto de vista. E o medo de ficar longe de Deus é isso, é tu saber que se tu se afastar do que ele planejou para ti, da vida que ele planejou para ti, tu vai estar criando o teu próprio Deus. E isso, esse próprio Deus pode ser um ídolo, pode ser tu mesmo. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente está criando um ídolo à imagem, né? Então a gente posta muito no Instagram, às vezes, cultiva a nossa própria autoimagem, o eu, quando na verdade Deus deveria estar acima de tudo. Só que às vezes o que eu quero, o meu sentimento, como eu penso, ou como a ciência pensa, está acima do que o que Deus falou. E o que Deus falou deveria vir sempre em primeiro lugar. Senão é pecado, porque ele fala lá, colocar Deus acima de tudo. Então, e o medo do homem vai justamente sobre isso que eu falei, porque a gente vive no mundo e o mundo é o nosso inimigo para um cristão, porque o mundo fica o tempo todo através da cultura, através das mídias sociais, através dos filmes, ele vai ligar a TV, através de várias coisas, o mundo fica tentando cultivar sementes na nossa mente de que eu devo me preocupar comigo, que é o self. Daí tu vai para terapia vai focar. E eu acho importante falar sobre terapia também, falar sobre a mente. Mas Deus deve, para um cristão, deve estar sempre em primeiro lugar. Aí quando eu falo de Deus, é Deus, a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com religião. Religião, vamos lembrar que foram os religiosos que mataram Jesus. Tá? Então não tem nada a ver com religião, tem a ver com ser um discípulo de Cristo, seguir as palavras de Jesus. É totalmente diferente de tu ser um religioso e cultivar hábitos religiosos. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, o medo do homem é justamente isso. É eu pensar que o mundo faz desse jeito, a religião faz desse jeito, então eu tenho que fazer desse jeito também. Porque senão eles vão achar que eu sou estranho. Não, isso é o medo do homem. Quando na verdade a gente devia ter medo de ficar longe de Deus. E se eu fizer as coisas diferente do que está na palavra de Deus, eventualmente eu vou me afastar de Deus, ou seja, eu vou ficar longe de Deus. Esse deveria ser o medo que a gente tem, de ficar longe de Deus. E esse ficar longe de Deus é terrível, porque eventualmente eu vou estar criando o meu próprio Deus. Esse
Deus que eu crio pode ser diferentes coisas, pode ser eu mesmo, pode ser uma terapia, pode ser um remédio, pode ser até uma religião. Fazer da religião, do culto religioso, do hábito religioso, um Deus, quando Deus, na verdade, ele não quer isso. Ele quer que a gente ame ele e siga o que ele deixou escrito para nós. Então, ter fé é acreditar na palavra que ele deixou escrita para nós. É isso, não é nada além disso. E temer a Deus é temer se afastar de Deus, porque não existe vida lá. Não existe vida longe de Deus. E uma coisa importante da gente falar sobre pecado, que tem uma distinção muito clara na própria Bíblia também, entre tu pecar e tu viver na prática do pecado. Então, um cristão, eventualmente, pode pecar, né? Mas esse pode pecar não é que ele tenha permissão para pecar. Não, ele pode errar. E aí ele se arrepende e volta para Deus. É diferente de eu deliberadamente acordar planejando fazer coisas que me afastam de Deus. Isso é viver na prática do pecado. E quando a gente nasce de novo, a gente vai nascer do Espírito. Nosso espírito passa a ser um com o Espírito Santo. Então, a gente não vai ter mais o impulso de viver na prática do pecado quando a gente vivia na carne. Então, quando a gente vive na carne, realmente, a gente vai viver na prática do pecado. E são diferentes tipos de pecados que existem. Agora, quando a gente nasce de novo do Espírito Santo, então a gente vai ter essa alegria de estar com Jesus e viver do Espírito e não viver da carne, que é o conflito que acontece, tá bom? Então, muito obrigado. No vídeo de hoje era isso. E a partir de agora eu vou começar a fazer os vídeos nesse novo formato mais curto. O canal vai mudar um pouco também. Antes eu estava falando sobre evidência na frente, depois sobre fé. Só que na verdade não é muito o meu jeito de funcionar. A fé vem em primeiro lugar e deve vir sempre em primeiro lugar, porque Deus está em primeiro lugar. Então, os vídeos agora vão falar sobre fé. Primeiramente, pretendo fazer vídeos mais frequentes, curtos, sobre fé e sobre a vida em geral. E também vou fazer sobre ciência, que é o tema que eu estudo, que eu gosto. E era isso. Então, obrigado. Se você curtiu, deixe seu comentário aí.